Fala pessoal, seja bem-vindo ao novo episódio Os Contadores. No episódio 10 hoje temos uns convidados especiais, dois caras, amigos meus que eu conheci até no evento, né? Conta Azul. Na verdade foi antes, né? Foi antes. Pela Audax também, né? Uma longa história. Né? Uma longa história. Eu sou o Matheus, sou o host do Os Contadores e hoje novamente estou com o meu CEO da Facilite, Brunão, me ajudando hoje aqui. E hoje temos um episódio bem especial, episódio 10, com os dois caras, Rafael e Augusto. Somos BWA agora. Exatamente. Né? Vamos conhecer um pouco da história deles, como é que foi esse início de sociedade, como é que teve esse contato, né, com a contabilidade e também como é que foi essa virada de chave para a BWA. Sejam bem-vindos, muito obrigado pelo esse convite. Opa. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, né? Para quem for escutar o podcast, né? Pô, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade, a gente poder dividir um pouquinho, né, dessa trajetória. Tem algumas coisas engraçadas, né? Tem Bastante. Acho que mais engraçado do que triste, né? Então a gente fica bem satisfeito aí poder estar trocando essa ideia com vocês e vamos para cima. Valeu. Vocês são irmãos, não? Não. É uma das perguntas que a gente sempre... Ou é primo, Somos quase, né? A gente tem muito mais contato do que irmão, né? Me apresentar, né? Eu sou o Rafael Camilo, tenho 32, né? Eu me confundo com a minha idade. Tenho 32 anos, estou no escritório de contabilidade desde os 17. Tem um tempinho bom aí. Conheci o Augusto no meu curso técnico em contabilidade no Senac. Falecido curso técnico. Falecido curso técnico, quando você podia tirar CRC ainda. Né? Eu fiz o curso técnico junto com o Augusto, Senac Sobradinho. Foi engraçado porque a gente terminou o curso técnico sem se falar, a gente brigou no curso técnico. É mesmo? Sério? Cara, o Senac ainda existe lá. Só não sei se... O curso que não existe. Eu acho que o curso existe ainda existe o curso, mas não tem CRC. Então não pode É porque antes podia, né? Isso, hoje antes podia. é só... Foi uma briga até dos próprios contadores, né? Que eu acho... Antes, acho que você até achava mão de obra melhor por causa do curso técnico, né? O pessoal fazia mais rápido ali. Eu acho que foi um erro isso aí. Mas a gente se conheceu lá, a gente terminou sem se falar, depois a gente resolveu essa questão aí, né? A gente voltou a se falar pelo Facebook ali. Aí eu indiquei o Augusto para trabalhar no escritório onde eu trabalhava. Aí a gente começou a se falar bastante. E eu já tinha, contando a história de como que a gente criou o Holder, né? Eu já tinha alguns clientes por fora. Normal, né? O contador que está ali, aquele cara que tem a vontade de ser empreendedor e começar a ter alguns clientes ali já por fora. E o Augusto tinha o nome Holder, né? O Augusto sempre fala que se ele quisesse ter outra profissão, ele se daria muito bem como agência de marketing. Só quando precisa, pô. Ele fez um nome bem legal, que era Holder Contabilidade, ele já postava no Facebook. Eu olhando, eu falei, caraca, velho, o bicho tá bem, velho. Parece uma empresa gigante. Empresa top, né? Eita, Holder Contabilidade. E naquela época, hoje você já vê muito mais, tem agência de marketing pra caramba. Voltada pra contabilidade. Voltada pra contabilidade. Você não via contabilidade antes nas redes sociais. Eu via, naquela época, quem era forte ainda, que tinha uma presença legal, era a Arbrent, que eu lembro na época. A Arbrent já era bem presente no digital. O Augusto também trabalhou lá. E a gente fez a gente conversando um dia, até brinquei com o Augusto, vamos ser sócio e tal. Aí ele falou, bora, e quando a gente foi ver, o Augusto tinha praticamente só o nome da contabilidade. Não tinha nenhum cliente. Cliente não tinha. Mas aí a gente virou sócio, né? Aí desde o início eu falei, cara, não vale a pena a gente ter um escritório e não ter uma sede, né? A gente não vai passar credibilidade nenhuma. A gente foi meter umas caras lá, a avó do Augusto foi nossa fiadora pra gente alugar a nossa primeira sala no Centro Empresarial Isso foi Norte. que ano? 2016. Até as primeiras perguntas que eu ia fazer seria essa, mas o cara já é podcaster, né? já sabe, já foi logo dando marca, é isso mesmo. Então, né? beleza, foi só uma introdução. A introdução. Não, mas seria basicamente isso, né? Como é que foi o primeiro contato de vocês, né? Com a contabilidade, como é que vocês conheceram a contabilidade? O meu foi na adolescência ainda, né? Eu trabalhei como aprendiz na Caixa Econômica, era office boy, né? Aí o gerente geral, na época, ele era contador. E ali eu já via que ele já contava um pouco do que era contabilidade.
E o próprio perfil dele, postura, assim, era um cara assim, que eu admirava muito. Né? Cruzeirense também. Sofredor também. Sofredor, mas final da Sul-Americana aí. Tu é mineiro? Meu pai é mineiro, meu pai é de tá. Belo Horizonte, mas eu sou daqui de Brasília. Mas ele é mineiro. O meu jeito de ser é de mineiro. Aí ele, quando eu saí, ele me deu uma camisa do Cruzeiro, inclusive de presente e tudo mais, e ele me dava muito conselho, pedia meu boletim. Então era quase um pai, assim, um segundo pai. O boletim da escola? Boletim da escola. Tinha que estar com as notas Notas em dia. boas. No primeiro boletim tinha algumas notas não muito boas. Ele já me deu uma chamada assim e falou, cara, se você não melhorar suas notas, você vai perder essa oportunidade. Aí eu já entendi o recado e ali eu não tirava notas ruins, mas não era, tipo, não era o que ele Tava na gostaria, média né? ali. Assim, cara, não, eu quero que você tire nota boa mesmo. Eu falei, puxa, então... E aí foi onde me inspirou, e aí no meio do ensino médio eu já tinha vontade de fazer esse curso técnico que eu fiz junto com o Rafael, mas não tinha dinheiro para fazer. Tinha algumas bolsas, mas eu nunca tive acesso. E aí quando eu comecei a trabalhar depois da escola, o salário era para pagar o curso técnico. E aí a gente fez o curso juntos, foi muito bom. Foi o último período de CRC para técnico. A gente tirou o CRC na época, a gente começou a atuar também, fiz alguns concursos públicos também. Entrei no serviço público, depois eu saí. Isso enquanto ainda tinha holder, né? Então eu colocava ali um pezinho no serviço público, outro na holder, enquanto a gente estava na sociedade. E aí eu saí, né, do serviço público. E quando eu saí foi que as coisas começaram a, de fato... Acho que quando eu conheci, você ainda estava com o pé no serviço público, ainda que eu lembro que o Rafael falava que meio que se dividia, né? Só que assim, isso já tinha como tinha o Rafael como sócio e a gente já sempre buscou ter processos um pouco mais bem estruturados para que não dependesse tanto da nossa presença física, isso facilitou, assim, até na pandemia a gente já estava pronto, né, para encarar esse período de nuvem, de home office e tudo mais. Mas depois que de fato eu tomei a decisão de me dedicar exclusivamente para a contabilidade, as coisas começaram a tomar um sentido muito mais interessante, né, e aí depois que chegou a questão do M&A com a BWA. Beleza, aí vamos por parte. A gente quer chegar nesse M&A, né? Sim, o Brunão ficou empolgado. Quando Estou curioso para saber, até porque é algo não muito convencional no mercado de contabilidade online, então a gente vai explorar isso. Quando eu falei, né? Eu falei, cara, eu vou trazer 2 caras aqui da BWA. Ele, mentira, é sério? Eu falei, pois porque eu tinha visto a reportagem da aquisição e tal. Eu nem sabia que a Rude era aqui de Brasília. Aí ele, não, vou participar, eu quero participar. Então vamos nessa. Cara, e como é que foi essa questão, né? O Rafael já deu essa introdução. Como é que vocês abriram ali, né? Como é que foi esse começo de vocês juntos? De vocês ser sócio, viraram sócio, abriram a holder, né? E como é que foi esse começo de vocês, né? Quais foram os desafios ali? Vocês... Desde que eu conheci vocês aparentemente sempre se deram bem, mas teve um momento que um quis matar o outro. Só no curso técnico, né? Depois a gente entrou no jiu-jitsu, aí ela pegou a faixa preta. Porque sociedade é um casamento, né? Mas Sem como é sexo, que foi? né? O William falou a mesma coisa quando ele veio aqui. Ainda bem. Fala, depende da sociedade. Depende também. O William falou a mesma coisa. Vai ter casamento que também tem sexo, né? Tá do mesmo jeito. Cara, assim, no início... acho que deu certo também no início, como eu comecei no escritório de contabilidade como office boy, ou seja, passei por todos os setores, né? Fui office boy, primeiro, depois fui para o departamento fiscal, departamento pessoal, departamento fiscal e departamento contábil, né? Ou seja, e depois legalização. Então passei por todos os setores, né? É aquela questão igual o Pato, né? Tipo, não era expert em nada. Mas tinha um conhecimento. Mas tinha um conhecimento em todas as áreas, né? Algumas mais, outras menos. Mas eu falo que é o que o vendedor precisa, né? Ele precisa de entender um pouco de cada área, né? Para entender o que o cliente está falando ali, entender a dor dele. Então isso ajudou, né? Bastante. Questão de eu tinha os honorários por fora, dava uma renda até legal por fora, só que aí a gente pegou esses honorários por fora e a gente colocou para pagar as contas, né, do nosso escritório, no setor empresarial. A gente ficou aí um tempinho, o único prolabore que a gente retirava era eu, que era de R$350,
que era para pagar a mensalidade do notebook. Que você já tinha comprado antes. A parcela. A parcela do notebook. A Rafael sempre tem uma parcela. Né? Então, eu lembro que era 10 vezes de 350 o notebook. 10 vezes, padrão. 10 vezes. Aí, o honorário que ficou ainda pra gente durante um tempinho, né? Foi essa questão. Mas, cara, eu lembro que a gente nunca precisou tirar do nosso bolso pra colocar na contabilidade. Ela sempre se pagou. Né? Ou seja, isso é muito devido ao financeiro que o Augusto sempre mandou muito bem ali. Né? A questão de gestão. A gente nunca ficou com a corda no pescoço depois de bem maior já, que tem mais contas, tem mais tudo. Né? Mas a gente nunca precisou se sacrificar da gente. Né? A gente fez uma gestão bem certinha ali para a gente se pagar. Né? Depois de um tempo foi aumentando um pouquinho, aí, não, agora tá na hora de um sair do escritório, depois outro, né? Porque a gente tinha outros sócios, mas que foram saindo no decorrer do caminho, foram convidados a se retirar. Então vocês teve outros sócios? Tivemos, mas por pouco tempo. Questão cultura mesmo e... Mas eles entraram Eles, não, na mesma época. Na mesma época que vocês... eu tava sozinho, aí o Augusto tinha mais 2 sócios. Ah, tá. Aí trouxeram eles. Mas o Augusto tinha esses aí dois de cara sócios, já casaram e logo. não tinham os clientes ainda? Tinha dos Eles outros tinham sócios. dos outros sócios. Só que tá. a gente não sabia fazer negócio, né? Porque trouxe outro sócio e falou, não, mas como você tá no escritório e tal, a renda fica pra você e tal. Loucura. Isso a gente não faria nunca mais, né? Mas aí acabou que ficou dessa forma, né? Que foi uma longa história. Se a gente for entrar nessa história, é um podcast só pra isso. Aí a gente foi... Esses outros 2 sócios saíram. Com um a gente não tem mais relacionamento, mas com outro é super amigo nosso, normal, né? Sempre tá lá no escritório. Daniel, né? Abraço. Cara super do bem. A gente falou, cara, não deu certo como sócio, mas como pessoa, o cara é sensacional. Sim. Amigão nosso do mesmo jeito. Sempre estamos no aniversário da família e tal. Não, a gente não deixou estragar a amizade, né? Com o fim dessa sociedade. Mas sempre foi eu e o Augusto mesmo ali na correria, né? Buscando. Aí a gente... buscando ter o mesmo objetivo, né? A gente pensava, cara, a gente começou pequeno, mas a gente quer ter o propósito de crescer, de ter um destaque e fazer algo que minimamente não seja feito, né? A gente falava muito de contabilidade sem papel, né? Que hoje em dia é realidade para mais de 80% do mercado já. Sim. Muito a forceps, né? Veio a pandemia, eu vou parar de usar papel. Mas era um discurso que a gente já tinha, a gente não tinha impressora. 8 anos atrás. 8 anos atrás, é algo que era quase que disrupção, né? Mas era forceps, aí carteira de trabalho, né? Quando eu vi uma carteira de trabalho em cima da mesa, eu já ficava louco. Eu falei, não, tira isso daqui, velho. E aí depois veio a própria digitalização do governo, né? O governo já fez esse passo. E aí, nesse ponto, a gente tinha alguns parceiros, como a própria Conta Azul, né? Que desde o começo do escritório sempre foi o sistema que a gente usava para gestão financeira. Só cortando, eu esqueci de apresentar, mas os dois são embaixador do Conta Azul. É verdade. São os embaixadores. Então sempre que tem um evento do Conta Azul, tá lá o Augusto. Na maioria das vezes o Augusto, né? Fazendo palestra tá lá. queimando. Na maioria das vezes o Augusto tá fazendo palestra. Dessa última vez você não conseguiu ir, né? O neném tava nascendo. Tava nascendo. Mas aí o Conta Azul sempre foi o nosso parceiro. A gente conheceu como um cliente mesmo. Por conta dessa questão. O Rafael, ele ainda tinha o emprego dele, precisava de forma paralela da atenção ao escritório, e eu tinha um serviço público, né? Eu fiz esses concursos na época, e quando eu fui ser chamado, foi quando eu, de fato, já estava 100% no escritório. Aí a gente ficou naquele dilema, vou ou não vou, né? O escritório estava muito pequeno, minha filha estava chegando, tinha plano de saúde, aquela coisa toda. O Rafael, não, vai, cara. O máximo que pode acontecer é não dar certo você voltar, né? E aí eu fui, e nessa eu já precisava ter uma gestão ali em tempo real, e eu estando fora do escritório. Então, a gente conheceu como cliente, e a parceria foi se estendendo até a gente se tornar, né, nível diamante, que é o nível mais alto de parceria, e de fato se tornar embaixador. Então, essa questão da gestão financeira que o Rafael trouxe passou muito por isso. A gente conseguir ter esses dados na mão, e também a gente começou a entender que o cliente poderia ter. Aí surgiram as outras soluções, né, como o BPO financeiro, que também surgiu ao longo dessa jornada, né, que a própria Conta Azul também ajudou muitos contadores na época a desenvolverem a solução de BPO financeiro. Eles faziam um benchmark lá fora, né, o Manes, né, fazia muito isso nas convenções, porque o BPO ele surgiu muito fortemente nos Estados Unidos, né, com relação ao BPO financeiro, né. E aí trouxe, a gente começou a discutir, e hoje a gente
tem isso já no mercado de uma forma mais consolidada. A gente vê que o mercado sabe o que é BPO, o próprio cliente. Principalmente aqui em Brasília é muito mais fácil você chegar e falar, BPO financeiro. Não, eu sei o que é. Vocês vão cuidar aqui das minhas rotinas financeiras ali, pagamentos, recebimentos, emissão de notas. E aí a coisa vai se escalonando, né? De, poxa, daqui a pouco virar uma consultoria, virar uma precificação, um orçamento. E aí, nesse ponto, a gente vê que o mercado também tem que começar a entender que esse é o momento, né? Do contador, né? Tomar essa responsabilidade para si. Porque, como não tem barreira de entrada, né? A gente falou agora do técnico, né? Que não pode ter mais CRC. BPO não tem isso, né? BPO, Qualquer pessoa pode... Qualquer um pode... E tem pessoas que já até fomentam esse movimento, né? Trabalho da sua casa e fature 10 mil por mês oferecendo BPO financeiro. A gente já vê isso, né? Acho que vocês sabem de quem que eu tô falando. Mas a gente já vê isso. E de fato, a pessoa vai olhar assim, não, acho que como eu não preciso ter nenhuma certificação, né? Legal que eu tô trabalhando aqui, a gente tá gravando aqui o podcast quase de frente onde eu comecei, né? O Garley. Né? O Garley. Cara, É legal, meu. Né? é legal essa vista aqui, eu gosto. Se o meu CEO deixar, a gente fica por aqui, né? Dá trabalho. Comecei aqui no Garley. O escritóriozinho tá lá até hoje ainda. E vocês começaram em 2016, vocês tinham acho uns 20 e poucos anos, 23, 24. Sim. Tu tem 32. Eu tenho 33. Então de 92, 93. Eu sou 92, 91. Sou 91. Pronto. Aí começaram com, sei lá, 23, 24 anos. E vocês, como é que foi esse começo assim? Vocês nicharam ou vocês saíram atendendo qualquer perfil de cliente e tal? CNPJs. A gente nichou em CNPJ, velho. Tinha CNPJ, podia ser um vendedor de pipoca e... Mas Sério, mas teve uma coisa... Mas Brasília. Mas Brasília. Brasília. Teve uma coisa que a gente fez de diferente que... foi ser adulto mesmo, né? A gente teve a oportunidade de fechar com algumas empresas já de lucro real bem no comecinho. Legal. Né? E a gente abriu mão, né? A gente não quis, né? A gente falou, cara, não vale a pena, a gente não consegue entregar ainda. Né? Então, a gente pegava qualquer tipo de empresa, menos essas muito grandes que a gente sabia que não ia conseguir entregar. Então, o nosso nicho era esse, né? Um ponto que a gente também trabalhava muito a localidade, né? Primeiro foi uma coisa meio orgânica, mas depois a gente viu que fazia muito sentido, que era a localidade ali, plano piloto. A gente virava a base de clientes, sei lá, 80%, 90% era daqui do plano piloto ou regiões aqui muito próximas, né? Guará, Sudoeste, Noroeste. E a gente via que tinha um poder aquisitivo mais propício a pagar uma contabilidade, né? E aí, quando a gente fazia teste com localidades um pouco mais distantes, a gente via que o ticket era menor e que exigia muito mais. A exigência é muito mais. Muito maior, né, cara? A gente falou, peraí, não tá fazendo sentido. Aí a gente meio que... E não tem a valorização, né? Não a galera tem. não sabe, né? Não tem. A gente tem praça aqui, por exemplo, Taguatinga, cara, que toda kitnet de Taguatinga tem uma contabilidade em cima, né? Sim. Você anda ali na comercial de Taguatinga, tem. E aí o cara, não, beleza, você não vai me atender, mas o cara aqui de cima vai me cobrar, às vezes vai te cobrar metade do que a gente te cobraria, mas você vai receber uma guia por mês e uma guia que provavelmente vai ter algum tipo de problema, né? E aí depois ela vai ver que, poxa, realmente... Só que quando vê, já é tarde, né? Já é tarde. Cara, aí sai do meu escopo aqui, de roteiro, mas já aconteceu, puxando esse assunto, mas já aconteceu de um cliente sair de vocês e depois voltar? Já. Acontece, é raro, mas acontece com frequência, né? Já aconteceu, sim. E recentemente acontece até no BPO também, Sim. né, Rafa? Porque, assim, a gente nunca se preocupou em oferecer um ticket muito alto. A gente sempre tentou ser o mais ajustado possível. Obviamente, todo mundo quer ter margem, né? Ninguém é hipócrita em relação a isso. Mas sempre tomou cuidado de nunca estar sendo um custo ali que onera muito o cliente, sabe? Certo. Porque a gente sabe que é um compromisso recorrente que ele vai ter com a contabilidade e é algo que a gente faz no sentido de também trazer economia para ele em outros sentidos, né? Mas já aconteceu sim, de querer sair e depois voltar. O BPO é um caso legal, que hoje a gente está falando para contador, não tem como... Quem faz o BPO é o quê, né? Qual o nome? Apresentei também, eu ia fazer essa pergunta, né? Como é que foi esse início também da... Só falando do BPO, hoje somos Organize, né? Até pouco... Em breve... Sem dar spoilers, mas... Sem dar spoilers, vai ter mudanças. Mas uma Vocês coisa... estão cheios de mudanças, hein? Tem que estar sempre, né? Caramba. Porque menino que não anda não vende picolé, né? Não, eu mandei mensagem... Quando eu abri fui pra abrir a Easy Job, aí eu fui trocar uma ideia pra fazer o discovery, né? Aí eu mandei a mensagem pro Rafael, bicho,
tô enrolado aqui, vai ter uma parada que tá acontecendo aqui, mas depois vocês vão saber. Vocês vão saber. Aí agora já tem outra parada aí, já. Aí o que aconteceu, o que tá acontecendo com o BPO agora, que a gente viu que aquela questão de sair e voltar, né? Uhum. Como o BPO é algo muito novo, você pega muita gente que não teve BPO. Então ela não sabe o que é um BPO bom e o que é um BPO ruim, ou ela nem sabe o que o BPO tem que entregar. Sim. Né? Uhum. É o que a gente tá vendo. Cara, o cara teve uma experiência com a gente, para ele a gente podia entregar o mundo para ele, que ia ser ok, porque a gente não tá fazendo nada de diferente de outro BPO, porque ele nunca teve outro. Uhum. Né? Agora, o que a gente tá sentindo? Cara, o cliente que sai do BPO, né, achando que vai ter algo melhor em outro BPO, e depois ele volta e ele fala, cara, o que vocês entregavam era muito bom. Né? Ou seja, agora ele tem com quem comparar. Porque o grande problema do BPO é isso. Né? Normalmente você é o primeiro BPO do cara. Até hoje em dia, porque é algo que está começando agora, né, a pegar velocidade. Uhum. Então isso aí a gente viu, cara, isso é bom, velho. Porque a galera tá indo para esses BPO de quinhentão, né? Uhum. Tá indo lá, tá vendo que a galera não entrega, aí tá voltando pra gente que tem um ticket maior. Entendeu? Porque ele fala, cara, vale a pena pagar mais aqui. Então, essa do BPO eu acho que vai acontecer muito agora, né? Porque, cara, é muito ruim tu ser o primeiro BPO do cara. Né? Ele não tem referência. Não tem referência. Eu ia falar igual o primeiro namorado, mas eu fui o primeiro e único namorado da minha mulher. Eu ia falar, isso é ruim, né? Mas não pode saber disso. O BPO, ele surgiu... Acho que muita sua pergunta ia ser essa, né? Como que surgiu o BPO dentro da nossa história, né? A Conta Azul já trazia muito essa questão do conceito de BPO e a gente via que os clientes, uma hora ou outra, eles iam pedir isso pra gente. Se a gente não tivesse isso pronto, provavelmente ele ia ter que procurar uma solução de outra contabilidade que também já ofereceu, ou então uma empresa full de BPO. E aí a gente começou a pensar, cara, a gente precisa desenvolver esse produto. E aí a gente começou a ver alguns players, né, algumas referências, como o Eliandro Prado, o próprio José Marques, né, que são os caras que já estão nesse mercado aí já há bastante tempo, né? Uhum. E a gente foi consumindo alguns cursos deles, entendendo o que a gente poderia entregar. A gente falou, cara, vamos fazer um MVP, né, um produto aqui voltado... Aí a gente definiu, vamos atender primeiro quem é nosso cliente, obviamente, que a ideia é atender a dor do nosso cliente, e empresa de serviços ali, com um movimento mais tranquilo, para depois a gente fazer esse negócio criar corpo e ele andar. E aí a gente estava dentro da casa coworking, né, Rafael? Eu vou te deixar tu contar a história do primeiro cliente. Vou contar então como é que surgiu tu conta o primeiro cliente. Uhum. E aí a gente tinha... Mas tirou do papel mesmo, né? A gente tinha essa ideia, isso já tem o quê? Uns 5 anos, né? Então, pro BPO é muito tempo, Nossa, né? há 5 anos atrás ninguém sabia o que era BPO. Exatamente, pro BPO é muito tempo. Há 5 anos atrás, eu sabia o que era BPO, que é realmente onde estava nascendo. Uhum. Até onde eu trabalhava, estava querendo fazer o BPO, só que não tinha braço e tal. Eu estava lá na Audax, vocês sabem. Uhum. Eles queriam fazer, mas não... Abraço, Will. Beijo, te amo. Will e Edu. Edu também. Edu também. E o Edu assiste, viu? É? Toda vez ele me manda mensagem. Porra, top demais o episódio e tal. Só que assim, não tinha braço e era só idealização, né? Uhum. E era poucas pessoas que tinham, né? Hoje já realmente está explodindo mais, né? Muita gente está... Só que ainda vejo que tem contabilidades que tem BPO, só que não atendem bem. E eu vejo o BPO, por exemplo, eu que sou formado em contabilidade, eu vejo o BPO como uma parada muito simples de fazer. Na teoria é simples sim. O que pega é o contato, que tem que ser maior. É muito simples. E muitos BPOs de contabilidades que eu já vi, até de clientes, né? Acabam perdendo muito clientes porque as pessoas que eles colocam lá, cara, não conseguem fazer o básico, né? Exato. E uma pessoa de contabilidade, tipo... Em Augusto, continua essa história que eu tô curioso. Aí, foi há 5 anos atrás, foi por influência da Conta Azul também? Também. Ou ela que trouxe o conceito, aí vocês foram pesquisar a respeito? Ou vocês levaram para ela? Ou já existia isso no mercado e ela pegou e implementou? Sim, já existia no mercado, principalmente nos Estados Unidos, já estava bem adiantado esse processo de concepção do BPO. A gente já viu que os clientes... A gente meio que fez um movimento de antecipação. O sucesso do cliente ali, cara. Acho que o meu cliente ele vai querer subir esse nível. E aí, internamente, a gente tinha uma estagiária que depois foi efetivada, que era a Dani, né? A Dani Bonfim. A Daniele, né? Ela era do contábil. E aí eu falei, Dani, vamos criar esse produto junto, que a gente sempre teve essa abertura muito pro time, assim. Somente que a primeira geração ali, né? De pessoas que trabalhavam com a gente, era muito próximo. Até porque a gente nunca soube ser chefe naquela época, então...
A gente sempre foi muito funcionário, né? E ali ele falou, eu chamei ela, cara, eu topo, eu quero esse desafio. A gente sentou e desenhou, cara, vai ter esse módulo aqui e tal, a gente vai fazer X, Y, Z. A gente fez o benchmark com os players na época, que foi o Eliandro Prado e o próprio José Marques. E aí a gente falou, ó, tem isso aqui. Quando a gente falou que tem isso aqui pro Rafael, aí ele não se aguentou, né? Aí o Rafael contou o resto da história. A gente ficava muito no planejamento ali, né? Aí eu tava lá na Casa Cowork, o Matheus tá lá hoje também, né? Tô lá. A gente ficava naquela primeira sala, até que você perguntou se estava disponível, né? A gente foi os primeiros residentes lá da casa. É cheio de canequinha até hoje lá. Cheio de canequinha da Holder. Da Holder lá. Vamos trocar tudo lá agora. Cheio de caneca da BWA. Então, a gente ficava nessa, vamos fazer e tal. Eu nunca fui muito cara de entender o processo. Eu sabia que a gente ia fazer o seguinte, que ia agendar contas a pagar, receber, ia passar um financeiro melhor para o cliente, ele ia saber até quem estava devendo para ele, que eu via que era um andor de muita gente lá no acaso, que não sabia quem devia pro cara. Né? O cara tinha uma agência de marketing, ele vai zero financeiro. Sou muito amigo do Marcos, nosso cliente número 1, com a Gin. Né? Até então era MV, né? Era MV Comunicação ainda. A agência de marketing, o nome da agência era MV Comunicação, de Marcos Vinícius. Mas ele abriu isso que ele falou, cara, eu precisava de um nome para passar na viabilidade lá, eu coloquei MV, pronto. E ficou por um bom tempo. E aí eu sentei com ele, aí ele falou disso para mim, eu falei, Marcos, tu pagaria alguém para agendar teus pagamentos, fazer a conciliação bancária, te passar quem tá te devendo, te passar a tua situação, teu fluxo de caixa, você pagaria, não lembro do primeiro nada, você pagaria R$750? Pagaria na hora. Então tá fechado, temos o primeiro contrato. Aí eu cheguei para Augusto, Dani, temos nosso primeiro contrato. Ela, Rafael, como assim? A gente, velho, vamos fazer, velho, senão comercial não começa, do Rafael. E era um cliente que estava próximo da gente, então era muito mais fácil de... Eu acho que o Marcos é super gente boa. Né? Na mesma semana, eu fechei com a Luísa Solan. Com a Arcsense. Com a Arcsense. E depois com o Rick. Com o Rick. Com outra empresa de arquitetura. Eu falei, velho, só falando o que a gente ia fazer. Se a gente tinha um processo definido, não tinha. Tinha, mas não estava pronto ainda. Não estava pronto. Por isso que mas estava definido. Tinha a teoria. Tinha teoria. Isso é o MVP mesmo. Velho, senão não sai, velho. Só que a gente foi muito honesto no sentido de falar, cara, ó, é um produto novo. A gente não fez com nenhum outro cliente. Vocês estão sendo os primeiros clientes. Então a gente quer que vocês saibam que pode acontecer erros, pode. Mas a gente vai estar muito aberto aos feedbacks e vocês vão ajudar a gente a criar esse produto. Importante, os dois ainda estão com a gente. Até hoje. E os dois primeiros. Uma curiosidade, vocês começaram já com... Porque assim, o que eu percebo assim, no mercado, não conheço muito o mercado de BPO, mas o que eu percebo é que a parte de pagadoria, ela é bem sensível. É a mais chata. É bem sensível. Aí vocês já começaram com isso, hoje vocês mexem com isso, não? É o carro-chefe. A pagadoria. Sempre fizemos, e um dos motivos... A gente também começou com uma marca separada da contabilidade. Tinha essa discussão na época, dentro da contabilidade ou fora. A gente pensou, cara, vamos lá, isso aqui pode dar problema. Se eu perder o meu cliente por causa disso aqui, vai dar muito errado. Se eu começar a perder cliente por conta disso aqui, porque ele vai entender que é uma coisa só, contabilidade, BPO. Teve algo que a gente não pensou na época e que fez muito sentido depois, a gente ter feito dessa forma, que foi os investidores que entraram depois, que entrou só na Organize. Tipo, eles não têm nada a ver com a contabilidade, entendeu? Tinha isso também. Legal. E o outro ponto que a gente queria, cara, pode ser que a gente trabalhe com clientes de outras bases, a gente até pensava, como tinha muito contador que não tinha BPO, até de fazer parceria. Aí falou, cara, ó, a gente pode te ajudar com o BPO da sua base, a gente deixa isso muito claro que a gente não vai trazer nenhum cliente para contabilidade, faz uma trava contratual ali, até porque, cara, eu entenderia, ele falou, não, pô, eu não vou me sentir muito à vontade de saber de um BPO que tem contabilidade atendendo minha base. Mas se você deixa isso com uma parceria muito bem estabelecida, né, e a gente sabe que, principalmente em Brasília, acho que tem muito contador que se conecta e se respeita muito, né, acaba que eu falo, não, cara, esses clientes aqui, ó, é do fulano de tal, a gente só faz o BPO, e a gente até ajuda o cara a melhorar a experiência do cliente dele, porque ele vai começar a ter mais dados, né? Para fechar o balancete, né? E é melhor ele ter um parceiro que faça o BPO bem feito. Poxa, a contabilidade chega para ele. Do que ele ter do que o cliente tentar fazer o BPO com ele mal feito e ele perder o cliente por causa do BPO, que isso acontece muito. Né? Normalmente, quando a gente fecha o BPO, né, o pessoal vê a organização da Organize e fala, quero fechar a contabilidade também. Entendi. Né? Porque o pessoal... Quando tenta fazer o BPO,
foi até algo que a gente falou muito. Cara, normalmente, se o cara ficar puto com a Organize, ele vai sair da contabilidade. Sim. Ele não vai deixar um ou outro. Por isso que a gente, cara, são diferentes. Hoje, até quem está mais à frente até do comercial. A gente faz comercial, né? Eu pego contatos e tal, mas eu sempre faço questão de mandar para o Leonardo, que é o nosso sócio que fica direto no BPO financeiro. Né? Então, para tipo, afastar o Rafael da BWA e o Rafael da Organize, né? Porque, Entendi. querendo ou não, Até linka porque, muito, né? por exemplo, se igual você falou, se der algum problema, ele vai atrás. E também tem essa questão exatamente da consolidação, de onde começa um e termina o outro. Essa era a minha principal preocupação. Por quê? Porque chega momentos que o cliente, cara, e isso é natural, dele não entender que um faz a folha, o outro vai fazer o pagamento. Um emite a nota, o outro faz o imposto. Né? Um concilia e o outro emite balancete. Então, até pra gente falar, olha, cara, para não ter essa confusão de escopo, né, de também até para você precificar o BPO, porque, igual a gente estava falando, operacionalmente falando, poxa, você fechar uma conciliação é muito mais fácil do que fechar um lucro real, por exemplo. Mas o nível de informação, de interação que você tem que ter com o cliente é muito maior. Né? Você tem que estar falando, o ponto de contato do BPO ele é diário e várias vezes no dia. Na contabilidade é muito menor, né? Porque na contabilidade você trabalha com operação passada, você trabalha com competência anterior. O BPO não. É do dia anterior e tudo mais. Mas e dá dinheiro isso aí? O BPO? É. Cara, o BPO ele dá... É escalável? Não é escalável. É o que eu sempre falo, né? Não é escalável. Mas ele pode ser muito rentável porque você pode transformar a jornada do cliente em outros produtos. Por exemplo, o cliente ele precisa fazer a precificação dele. Cara, como que ele vai fazer a precificação se ele não tem registro? Se não tem. Né? E é importante falar que você fez uma pergunta boa. Até, se você me perguntasse isso há uns 2 anos atrás, eu ia falar que não dava e que é um negócio bem mais difícil do que realmente. Porque é o seguinte, a gente aprendeu muito, levando muita pancada. A gente tem 5 anos aí ou mais, né, de fazendo o BPO, eu falo até tentando ali, para ele se tornar lucrativo. Né? A gente teve que ajustar muitos pontos. Porque eu falo que ele é muito... Ele é quase, eu acho que ele está mais voltado para uma advocacia do que voltado para a contabilidade. O tipo de trabalho que você tem que entregar. Que é o personalíssimo ali mesmo. Entendi. Não adianta. Você consegue fazer aquele BPO que vai atender um monte de gente? Consegue. Mas vai ser aquela síndrome do balde furado. Jogando por cima, caindo por baixo ali. Então tem que ter uma equipe mais pleno para sênior. Assim, Sim. não dá para colocar um monte de estagiário. A gente nunca colocou estagiário. Entendi. Eu só entro nessa questão de onde ele começa a ser rentável, né? Na própria recorrência ele pode ser rentável, mas o que a gente entendeu? Faz muito mais sentido, dependendo até do nível de cliente que a gente vai entrar, a gente entra com uma consultoria antes, para depois entrar no BPO recorrente. Ah, legal. Porque a gente estrutura o financeiro, que é um produto que hoje tem muito mais entrada, né? Quando você estrutura o financeiro do cliente. Tá vendendo muito ouro. Coloca como pago esse episódio. Porque aí, assim, porque você tem uma metodologia de já processar o financeiro. Se você tem um BPO, você já tem uma metodologia, você tem processo. Cara, contas a pagar, receber, conciliação, relatórios, você já montou. Se você já tem isso e você começa a vender essa estrutura que você tem o seu método para outras empresas, eles vão se interessar e aí necessariamente eles não precisam terceirizar o financeiro com você, mas eles podem te contratar para estruturar e depois para acompanhar. Falando aí em monetização, mas vocês poderiam vender um curso aí para BPO para contador, viu? Na nossa praia. Mas são 5 anos aí de expertise, o cara compra o curso só para passar esses 5 anos. A gente... Tá na moda também o curso, vender curso aí. Vamos fazer um evento online 100% gratuito, 100% Faz um online. chamado. A gente participa de um... Faz um intensivão ali. A gente participa também da Moai, né? E lá eu sou especialista no Fast Track, né? Que é a galera que tá começando. E me colocaram para coordenar onde tinha um BPO que estava começando também. Aí o cara trouxe o desafio dele. Eu falei, caraca, os mesmos erros que a gente fez há tantos anos atrás. O mesminho, nichando no lugar errado. Né? Que às vezes a gente acha o nicho lindo. Porra, esses caras têm dinheiro. Aí quando você começa a atender o nicho, você fala, meu Deus, onde é que eu entrei? A dor de cabeça que dá, né? Então, essa questão de nicho foi onde a gente aprendeu muito. A gente tentou nichar algumas vezes. Né? E a gente viu que o poder no nicho também quando você quer vender. Isso é muito importante.
Cara, nichar pra médico, por exemplo. Acho que o médico é um canal que foi onde a gente errou. Mas também o médico é um cara... Achei que tu sabia. Não, mas é porque o médico é o seguinte, ele saiu do consultório, ele manda mensagem que quer resolver ele É na um hora e cara quer fazer arrogante ele na pra hora. caralho. É. Eu já atendi médico, já A fui gente- planejador financeiro. A gente de fez médico. evento em São Paulo para médico. As horas que o cara podia fazer a reunião, 6h30 da manhã, 6h30 da noite. É isso, Por quer atender ideia. médico? É assim, Entendi. É esse game que você entra. né? Mas foi exatamente nessas porradas que a gente levou que a gente viu que não é toda empresa que está pronta para receber um BPO. Ela não tem maturidade. E o bom é a gente mesmo se quebrando, né? Não tem maturidade, primeiro, para entender o que é, e segundo, qual é o papel dele. Porque ele acha que, velho, eu tô pagando aqui, vocês vão resolver todos os meus problemas, agora eu vou passar a dar lucro. E não é assim. Essa aula a gente teve com o João Breno, né? Da Voxel. Voxel. Ele falou, Rafael, o que a gente descobriu? O cliente, o perfil ideal do cliente que a gente achava que era o cliente desorganizado, da Voxel, não é. Né? Se o cara não for minimamente organizado, você pode colocar o BPO da caixa do prego lá que não vai rodar, meu irmão. Porque é o cara, a gente precisa do cara, do sócio. Né? Então, pra gente hoje, o perfil ideal de cliente é o cara que tem o mínimo de organização e quer mais tempo para ele fazer o negócio dele crescer. Né? Bares e restaurantes, eu quero fazer o meu bar e restaurante aumentar, eu quero ter uma segunda, terceira unidade e o cara já é organizado. Agora o cara que é totalmente organizado, e a gente já viu isso. Às vezes a gente fechava o BPO falando assim, cara, acho que não vai dar certo. Já senti. Já não sentia. Então quando o cara é muito desorganizado, não adianta. Não adianta. Ele tem que ter meio que uma babá. Entendi. Não é nem um BPO financeiro. Você tem que mudar o porque nome pro cara. O nosso trabalho, quando a gente começou a entender que o BPO ele é quase um personal, né? Quando você contrata um personal na academia, você tem que fazer a sua parte, até porque ninguém pode malhar por você, né? Então, a gestão financeira, e acho que isso se estende também para a contabilidade, porque a contabilidade a gente é muito mais governo ali, né? Fazendo meio de campo. Mas o BPO é você e o cliente, né? Não tem um intermediário ali, né? Por isso que acaba se tornando um pouquinho mais complicado, Matheus, quando a gente começa a discutir o que um é mais fácil que o outro. Não, eu ia votar nisso porque, assim, eu fui do contábil, né? E o contábil, ele recebe toda a informação financeira, fiscal e DP. Então, ele já tem um pouco do conhecimento ali do que rola por trás de cada coisa. Então, vem muito erro lá, por exemplo, do financeiro, coisas bestas. E aí eu já penso no lugar aí eu já me coloco no lugar do cara que tá no BPO. Eu vou fazer assim, porque lá no contábil o cara já vai saber a informação e ele não vai precisar ficar me ligando, enchendo meu saco pra saber o que é e eu lancei errado ainda, entendeu? Então, assim, é essa visão que eu tenho. Mas tu ia falar alguma coisa? Outro ponto importante do BPO, né, velho? Você vender o BPO pro cara que não tem caixa. Esquece. Cara, não tem como você fazer BPO pra empresa que não tem caixa. Porque você vai fazer o quê? Qual é o principal... Tem dinheiro lá, né? Pra pagar. Pra pagar conta. Tu não vai agendar pagamento? Tu vai agendar pagamento sem dinheiro como? Tu vai conciliar o quê também? Então, cara, isso aí a gente já viu, cara. Não adianta, velho. Tu não vai fazer Não é milagre. nem babá, é um padre. Procurar um padre. Aí você tem que abrir um crediário. Aí o que a gente vende pro cara desse? Consultoria, velho. Vamos arrumar teu financeiro? Porque Vende consultoria, mas qualquer coisa, o cara que não tem dinheiro, tu vende consignado, pô. Mas aí consignado. mas é engraçado. Eu vejo muito a questão do comercial. Consultoria meio que você tá dando... Eu falo BPO, você tá vendendo alguma vacina ali para prevenir, né? Para você manter o financeiro organizado. Já a consultoria, tu tá prometendo um remédio, né? Eu vou te dar um remédio aqui e tu vai melhorar. Tu toma Mas um remédio também, pra melhorar. se ele não fizer nada... Só que como você tá vendendo um remédio, você cobra na hora, né? O remédio ali. Você não vai ter que ficar recebendo mensalmente. Então tem essa facilidade de vender essa consultoria. Até para quem não tem caixa, ele vai dar um jeito de pagar. Ele vai fazer um empréstimo para pagar uma consultoria. A gente vê isso. Como a gente está no BPO financeiro, a gente já viu uma empresa no BPO financeiro pagar uma consultoria altíssima. Que a gente falou, puta que pariu, velho. E dever o BPO. Tá devendo o BPO, tá ligado? Aí não faz sentido, entendeu? Tu tira 40 pau para pagar uma consultoria com as tuas contas atrasadas. Mas o pessoal tira. Tá maluco, velho. Mas o grande lance também de você aprender como que você vai monetizar a questão do BPO, o que o cliente precisa, é nessa jornada aí, cara. Olhar para o financeiro das empresas e ver qual o racional que está sendo por trás ali. Poxa, esse cara aqui está começando a não ter margem, né? Esse cara aqui precisa de uma precificação. A gente tem? Não, então vamos desenvolver.
esse cara aqui, ele... Se perguntar pra mim, temos. Esse cara aqui não controla orçamento nenhum. Esse cara aqui não tem nenhum tipo de divisão de pessoa física e jurídica. E aí você vai estressando isso. Então, aí dentro daquilo que a gente falou, cara, não é escalável. Então, assim, se você pretende empreender no BPO, você que seja contador, enfim, achando que você vai ter uma escala, não vai, cara. Até porque eu acho que se for escalável, quem vai fazer isso é banco. Porque o banco já tem tudo. A tecnologia ali, né? Entendeu? Por trás, né? Ajudando. Só que vem muito da parte consultiva também, cara, de você fazer fechamento mensal com o cliente, né? De você começar a colocar umas metas ali, de você acompanhar de fato o financeiro, né? E aí se torna um serviço mais personalizado. Agora a parte operacional, claro, que um dia a tecnologia vai suprir essa questão do pagamento, da conciliação, do faturamento, isso tudo a tecnologia vai absorver, né? Mas ainda vai ter ali o fator humano, né? Que aí é onde a coisa começa a ficar apertada. A gente vê cada vez mais isso, né? O próprio Cora, né? O Cora, tu faz a conta lá, o próprio Cora emite nota, né? O Cora emite nota? Emite nota. Emite. Tem a parte de conciliação. Legal. Então... Vocês usaram já o gerenciador financeiro deles, já o RP deles? Eles lançaram um RPzinho. Sim, a gente não usou, mas o Daniel tava usando. Né? Tava usando. Que aí você... Eu usei na Dona Lita. né? Mas tem uma galera... Cara, eu acho que assim, é mercado, né? Acho que tem um mercado muito interessante que vai se conectar com isso, principalmente os MEIs ali, a galera que tem uma estrutura muito enxuta, né? Que faz a sua cobrança, emite a sua nota e tem comunicação com a própria contabilidade também, né? Sim. Que você consegue enviar pro contador. E eu acho que isso é mercado. E a democratização também, né? Eu acho que vocês sabem mais do que eu com relação a isso, né? Dos pequenos empresários que precisam ter ali um acompanhamento contábil, que precisam emitir suas notas. E a gente vê que cada vez mais a gente vê que o CLT ele está entrando por um caminho, né? Que está vendo aí a própria questão da escala, né? Que já está sendo discutida. Cada vez mais a pejotização vai tomar mercado. Por quê? O cara não vai querer contratar mais uma pessoa para cobrir a mudança de jornada. Ele não vai, cara. Se ele fizer isso, ele vai ter que aumentar o preço. O preço aumentado vai aumentar e o Meu irmão, vai dar um problema isso daí. Essa geração nova tá se ligando já. Pô, pra eu receber 10 pau na CLT, o governo vai me comer 4 e a empresa que vai me contratar vai pagar mais 4. Então o governo tá ganhando 8 pau nessa operação. Peraí, bora fazer um acordo aqui de cavalheiro. Muita gente já vem na entrevista já falando que quer ser PJ. Aí, vocês viram lá a declaração do Alexandre de Moraes, lá, o entendimento dele? Cara, sim. Você é PJ, você assinou um contrato como PJ e você agora quer ter os benefícios de um CLT e você teve todos os benefícios de um PJ pagando menos imposto. Pagando menos imposto. Agora, ou é PJ ou é... aí quer fuder a empresa. Só que não, beleza, vamos te dar aqui essa causa, você vai voltar a ser CLT, mas também você vai pagar todos os impostos. Cara, a única coisa que eu concordei com ele. Cara, foi a única coisa. Única coisa que eu concordei com ele. Isso pode virar um entendimento dentro do STF. Porque se o STF. É porque acho que o Flávio Dino pediu vista. O Dino foi contra. O Dino foi contra. Mas ele é comunista também, né? Então. Essa semana. Mas acho que foi a única fala ali, a única opinião que o Alexandre falou que eu concordei realmente. Se essa decisão aí sair muito nesse entendimento do Alexandre de Moraes, cara, vocês vão ver a pejotização a foguete aí. Já é uma realidade. Cara, as empresas hoje elas abrem um processo seletivo, mas igual você falou, tem gente que já procura que não, quero ser PJ. Por quê? Sim. Por conta disso. Exatamente. Não, mas eu vi um caso também que eu conheci até lá no caso Cowork, porque o bom de você ficar no Cowork é que você faz o network ali. E aí teve um cara que ele teve uma empresa, só que ele era de outro estado, aí ele veio para Brasília e ele falou que tinha uma menina que era PJ, que era comercial, né? PJ. Uhum. E aí, na pandemia, ela pegou aquele auxílio, né? Pegou o auxílio. 600 conto. Os 600 contos, só que aí, só que ela não tava batendo as metas do comercial. E o cara mandou ela embora. Entrou na justiça. Aí entrou na justiça, ela falou que ia entrar, na verdade nem entrou, ela falou que ia entrar na justiça, pedindo todos os direitos de CLT, não sei o que lá. Aí ele falou, beleza, pode entrar. Aí eu vou te denunciar também que você pegou o auxílio. E aí você vai ter que devolver tudo. Esse auxílio foi legal. E aí ela ficou com medo, pensou duas vezes. Aconteceu com um cliente aqui e ele recebia, o funcionário dele recebia Bolsa Família. Aí a gente falou a mesma coisa, ó, fala lá, a gente vai denunciar lá no INSS que você recebia Bolsa Família. Inclusive foi por conta disso que a gente decidiu não assinar a tua carteira. Aí não podia nem abrir e-mail. Aí ficou tipo como pessoa física, como profissional autônomo. A gente até fazia os RPA, depois foi entrar na justiça e tal. E aí
Mas tá amadurecendo, cara, assim, desde a reforma É. trabalhista ali em 2017 vem amadurecendo bastante. E essa declaração do Alexandre de Moraes é uma das únicas que... É porque quem é financiador dele emprega muita gente no Emprega Brasil. muita gente, É, isso é verdade. A gente não pode falar muita coisa, Não não. pode nem trocar. Mas o que a gente vê também como realidade, né? É que assim, todo mundo quer ter muito benefício, né, cara? É. E até o pessoal que, por exemplo, pega o Bolsa Família. O próprio governo hoje tá pagando via Pix, né? Isso a gente sabe o que vai acontecer com o Pix, né? Sim. Agora os estados conseguem acessar e vai ter malha fiscal do Pix, adoidado aí, então a conta vai chegar. Mas o que eles estão vendo? Que o Bolsa Família tá indo pro Tigrinho, velho. Tipo, a galera tá pegando essa isso grana daí, eu vi. e tá indo pro Tigrinho. O Tigrinho já Eu vi a bateu a reportagem, bolsa, é. tem mais dinheiro no Tigrinho do que na bolsa. Então isso mostra muito o reflexo da nossa sociedade, velho. Cara, mas é porque assim, eu conheço gente que recebe um valor, meio que informal, mas ganha uma renda ali. Só que mesmo assim, é isso que eu não concordo também, né? Mas mesmo assim ainda vai atrás do governo e pega dinheiro do governo e ainda reclama de político, né? Aí, pô, Isso é- primeiro a gente tem que olhar a gente, velho. Como é que é o nosso caráter? Uhum. Querendo ser ser o do mundo dos espertos, mas aí quer cobrar uma coisa que eu próprio não tô seguindo. Aí isso que é e foda, né? esse- Mas isso aí a foi um gente do- tem que voltar no passado, só tá uma bomba lá em Portugal. Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez sair do serviço público. Eu já não tava conseguindo mais estar atuando lá. E aí receber salário. Eu falei, não, peraí, velho. Eu acho que não tá certo. Legal isso aí. Né? Então, boa. eu poderia estar lá até hoje. Sinceramente, eu poderia, velho. Sim. Porque esse negócio de Poderia estar lá metendo um atestado lá Não, e... E era teletrabalho, tinha questão de teletrabalho, entendeu? Então, assim, eu falei, cara, eu particularmente não acho correto, né? Se eu faço isso, que moral eu teria pra falar de um político corrupto? Então, esse foi um dos grandes motivos de sair. Acho que foi por isso também que depois que eu saí, que as coisas começaram a fluir muito melhor, assim, dentro Faz sentido. da minha vida, principalmente pessoal, cara. Assim, eu até converso muito com o Rafael. No mês que eu saí, que as coisas começaram Solta as amarras, né? velho? Exatamente. Beleza, acho que a gente foi pro mundo político. Deu uma devagar, Deu né? uma leve desviada aqui. A né? gente tá em Brasília, cara. Mas isso que é bom do podcast é isso, a gente trocar ideia e entrar em assuntos aleatórios, aí depois voltar. Mas eu queria saber também um pouco mais sobre a Holder, né? Como é que foi o crescimento dela? Porque vocês cresceram, chegaram a tantos funcionários, eu visitei lá vocês têm uma estrutura grande. E quais foram os ali desafios também, né, que vocês enfrentaram assim na Holder? Que nem você falou, vocês antes não atendiam o lucro real, né? Atendia uns dois lá, porque virou o lucro real com a gente, né? Aí pra dizer não é complicado. né? Aí eu sei que vocês atendem lucro real, aí chamou até o Brunão pra ir lá ajudar e tal. Mas como é que foi esse crescimento? Porque eu sei que vocês deram uma acelerada, vocês cresceram bastante na Holder, né? E como é que foi isso? O que vocês fizeram também? Cara, tem a parte mais racional que o Augusto pode contar, eu sou mais emocional, né? Tipo, eu sou o cara que... eu me preocupo muito, assim, de estar dando problema, mas eu sou o cara que... Cara, vamos, né? Tu é o comercial. A gente dá um jeito depois. Mas, cara, a gente teve um grande boom que a gente deu foi na pandemia. Não sei por quais fatores, mas foi um... Eu sei. Ó, Gustavo, tá vendo? Eu sei que a gente cresceu. A gente deu um boom na pandemia, a gente tava crescendo bastante em Brasília. Porque a gente fala crescendo... Para Brasília a gente crescia muito, né? Até conversando com os amigos nossos, tinha ano que a gente batia quase 200 clientes aí entrando, né, Augusto? Então, isso para Brasília é um grande número, né? Hoje para o MWA a gente viu que não é um bom número, mas, cara, em um mês a gente bate isso. Então, o que a gente viu, a gente crescia muito pela questão que a gente conseguia fazer uma contabilidade bem enxuta, né, com poucas pessoas. Né, vem muito da parte da questão de gestão, o processo, vem muito do Augusto. A parte vamos implementar um sisteminha para puxar nota, que parece que é uma besteira. Cara, mas isso faz uma diferença grande pra gente. Sim. Né, então, a gente conseguia fazer... O pessoal até ficava, poxa, essa quantidade de cliente com esse tanto de funcionário, teve uma época que
falar, era a época mais lucrativa ali. A gente tava com carteira bem legal e com, sei lá, tinha 8 pessoas no time, Augusto. Por aí. Então foi muito a parte de gestão mesmo que ajudou. A gente estava bem posicionado no mercado. A gente teve uma estratégia também que ajudou muito, que hoje já tem muito podcast, então é mais difícil concorrer. Né? Mas contabilidade que fazia podcast naquela época era só a gente. Era mesmo. Nem só de contabilidade, Era né? mesmo. Acho que de muitos setores, cara, era praticamente só a gente. Quando a gente chamava alguém pro podcast. Tá vendo? Ele sabe os fatores. Ele disse que não sabe mas ele sabe. Aí o pessoal falava, pô, um podcast e tal. E era algo bem diferente, assim, tinham poucos. E que a gente fazia um equipamentozinho que o Augusto comprou, foi lá e era um gravador igual esse aí de vocês. Pesquisou. A gente ainda tem. Não, esse aí emprestado, a gente ainda tá brincando. Mas o nosso é igualzinho assim. A gente pesquisou qual era o gravador. Não tinha câmera. Era só voz. Só voz? Só voz. Era só Spotify. Caraca, velho. Só Spotify. Vídeo foi Nem bem tinha depois. vídeo na época no Spotify. Então você podia ir de sandália, bermuda. Aí o primeiro episódio foi no porão, A lá gente na gravava casa. lá na casa, pô. Foi com o Brunão da Somebody Love. O Brunão da Somebody Love. E eu não gravava. Somebody Love. Os primeiros eu não gravava, só o Augusto. Eu demorei ainda a Tímido criar ele. coragem. Cara do comercial tímido. Mas vocês faziam o rastreamento dos clientes, de onde que vinha? Se vinha de podcast, se vinha de ads, se vinha de tráfego pago? Sim, a gente fazia. Os fatores, né? Assim, explicando. A gente investia em tráfego pago há muitos anos atrás, ali no comecinho, era bem baratinho, velho. A gente botava R$500 por mês O ali. retorno era bom pra caramba. Só que a gente sempre teve um site muito bonito. A gente sempre preocupou muito com essa questão visual, de ser maior do que a gente era. Conta muito. Era um site bonito, a gente mesmo fazia. No Instagram a gente fazia umas postagens ali, muito estáticas, quase não tinha vídeo. E a Conta Azul, a gente ganhou uns prêmios na Conta Azul, que deu um destaque muito interessante. Legal. Autoridade, né? Então, poxa, a gente fez uma ancoragem de marca. Poxa, Conta Azul deu 2 prêmios pra gente em 2 anos seguidos de satisfação de clientes. 3 prêmios. Porque o outro era o UAU, mas a gente usava o de satisfação de clientes, que era o que o cliente entendia. O UAU o cliente não entendeu o que era. Mas o de satisfação de clientes. Aí o cliente via, poxa, esses caras aqui minimamente deve ser bom. Porque a gente falava, a gente ganhou entre 10 mil escritórios e tal, não sei o quê. E aí, a cereja do bolo foi a Moai. Né? A gente levou todo esse conceito para a Moai, que é uma rede de networking aqui, que acho que muita gente deve conhecer. E aí, na época, tinham poucas contabilidades na Moai. Hoje em dia, tem muita contabilidade na Moai. Então, a gente usou a estratégia de quem chega cedo bebe água limpa. Então, a gente chegou cedo quando era Google, a gente chegou cedo quando era Moai. A gente aproveitou a Conta Azul. E, nesse meio tempo, a gente, na pandemia, a gente já estava pronto para a pandemia sem nem saber, né? Teve uma questão de crescimento também, que foi algo que foi bem legal. Que foi uma loucura, né? Foi onde a gente pegou era o nosso maior cliente da época, né? E veio com um monte de loja, que foi o Caio. Que foi quando a gente patrocinou um atleta de jiu-jitsu. Foi você não? Não. Era meu professor na Agora que eu época. observei, a orelha já mostra que o cara é Tá casca grossa, hein? Tá carcomida. Brinca com ele aí, né? Faixa preta que vai pegar a faixa roxa já. Se ele tivesse começado quando eu falei, ele já era preta também. mas ele Então não, vou pegar a roxa agora. Mas o do Augusto, Não, eu não deixo ninguém fazer isso comigo, não. Ele é foda. É ele que deixa. Aí a gente patrocinou um atleta de jiu-jitsu, meio que loucura, assim. E, só que o parecer grande, né? Tu lembra o que a gente fez, né? A gente imprimiu um contrato, tipo UFC. Entendi. Aí ele foi lá assinar, a gente tirou foto e tal. Aí os caras, Vladimir, né? Tá com a gente até hoje, o Eric veio disso. O Caio Costa, que é do Pump Suplementos, Açaí Puríssimo, Atacadão. Veio tudo desse patrocínio, entendeu? Por causa de uma postagenzinha que a gente fez. Incentivando o esporte ali. Os caras provavelmente eram atleta de jiu-jitsu, aí se espelhou ou não? Pior que não, ele era só amigo do Cauê, entendeu? E o Caio também patrocinava o Cauê. Pô, isso é legal, porque ele viu tu ajudando um atleta ali que geralmente tem uma dificuldade absurda, né? Deve ser um atleta aqui de Brasília, né? Isso, de Brasília. E aí agora é dos sensibilizou, Estados Unidos, né? Tá indo pros Estados Unidos agora. Mas a grande Mas questão... vocês compraram os direitos dele? Não. A grande questão foi o que o Caio falou pra gente. Cara, por vocês estarem patrocinando um atleta, e o Caio é palhaço pra caramba, né? Aí ele foi lá na nossa primeira reunião e tal. Aí ele entrou na holder, era uma salinha assim, uma mesinha. Comecinho ali, ele é o cliente número 28 da gente. Aí ele entrou, caraca, a holder é só isso, velho.
Falou na cara, Caraca, a Holder é velho. só isso, eu achei que vocês eram muito maior. Aquele ditado do... Esqueci o nome, um publicitário bem famoso, que apresentou os sócios, aquele... Roberto Justo? Roberto Justo. Não basta ser, tem que parecer ser. É. Foi bem Então, foi bem, tipo, ele falou, pô, os caras patrocinando um atleta. Uhum. Às vezes o patrocínio dele era maior do que eu recebia, né? Tinha época mesmo. A Caraca, gente velho. pagava as inscrições, né? É, a dos gente campeonatos. pagava as inscrições e ele também recebia pelo cliente que fechava por ele, né? É. Então tinha mês que ele dava uma Então, pancada. assim, isso é um hack legal, hein? Ó, pra quem tá... Não é a questão do... Não é o seguinte, o cara vai lá vai participar do campeonato, aí vai ver lá a logomarca da Road, não é nada disso. É toda a publicidade que é feita sobre aquele patrocínio, Exatamente. sobre aquele atleta, sobre a história do atleta. Fixação de marca também. Isso, aí vocês jogaram isso no YouTube, jogaram no Instagram e tal, e a Instagram. galera viu, pô, os moleques estão patrocinando o atleta Sim. lá, gostei disso aí e tal. Entendi. Isso Legal. é uma isso boa aí. estratégia também. Uhum. Legal. Bom. Agora vamos falar da BWA, né? É. Era isso. Era isso. Era, Essa história é eu até exótica. marquei aqui, ó. É eu bom. já até ia falar com o Bruno aqui, já até mostrando aqui a marca no que preto. Pois Cara, eu como já- é que. Beleza, eu conheço vocês Aham. já há um tempo. Eu sei um Foi pouco por da. quanto que foi vendido? Não, eu quero introduzir. Ô, meu diretor, gostei desse negócio aqui. Eu acho que das próximas vezes pode deixar isso aqui, porque é melhor do que aquele negócio aqui, ó. É? Que aí ele fica tampando um pouco aqui a visão. Ah, legal. Incomoda um braço aqui também. É, mas eu sei que. Quando é que vocês decidiram? Não sei, vender a Holder, A gente não decidiu, né? vender a Holder, fazer fusão ou Cara, fazer o M&A, Porque essas assim, coisas, né? assim, eu Porque não a- conhecia vocês, eu vi uma reportagem, não sei aonde, de um canal aí de startups e tal, sobre essa operação. Eu li e eu não sabia que vocês eram de Brasília. Legal. É porque conhecendo vocês, eu sei que vocês já estavam tentando, né? É, a gente teve conversas com a própria Audax, né? Nosso amigão. A Park, né? Que o Matheus quase vira sócio da de vocês, Park. A Park tá lá ainda, se quiser comprar uma Não marca... tá não, pô. Tô falando, a Park tá lá ainda, se quiser... Ele Não, não deixa eu marca. terminar. Não, Vou porque terminar agora. a carteira de cliente foi absorvida. A Park tá lá ainda, se quiser comprar uma marca com NPI, ok. Tá bonitinha pra vender. Mas, Ah, Não, mas depois a gente tem que conversar, a gente tem uma paradinha também legal, uma parceria também da Facilite com a Legal. Easy Job. Aí- Até na ajudar a operação também Massa. para pequenos clientes. Mas a gente não tava procurando para vender a holder ou fazer uma fusão, né, igual aconteceu. Eu sempre falo, né, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu acho que a gente fez tudo certinho, a gente sempre plantou, a gente sempre foi o mais justo possível com todo mundo. E às vezes a gente até pensava, caraca, a gente rala pra caramba aqui. Às vezes a gente pensava, se a gente estivesse trabalhando em outro escritório, talvez a gente estaria ganhando mais e tal. E a gente ficava nisso, né? Pô, porque a gente sempre investiu mais, né? Do que a gente tirou da empresa. E eu falo, cara, foi algo natural. A gente não estava procurando. Pelo contrário, foi outra maneira engraçada, né? De acontecer uma fusão. Os caras... Eles chegaram forte em Brasília, você viu, quando a BWA chegou, né? Falando de BWA hoje, a BWA tem mais de 4 mil clientes, tá em 9 estados, tá em 7 estados com 9 escritórios físicos. Passamos aí de 400 colaboradores. Então, a gente entrou em outro jogo, né? A gente entrou em outro jogo ali, mas foi algo bem natural. A gente... Como que aconteceu, né? Falando a história, tipo, a gente não mandou uma carta, ninguém mandou uma carta de intenção pra gente, nem nada. Foi algo natural. Falo, foi muito através do network e eu falo que foi muito, cara, que tinha que acontecer. Eu já conheci, eu tinha conhecido o André e o Renatinho, que são sócios da BWA, em um evento que a Juliana Vieira, me chamou para... A Juliana, a advogada? Isso, Ah, sim. da Vieira Serra, ela me Da chamou Vieira para esse Serra. evento. Uhum. Primeiro que eu não entendi por que ela estava chamando um contador para um evento que tinha uma contabilidade lá, né? Que eles iam palestrar para médicos. Mas ela me chamou.
Fui, tava cansado pra caramba, mas fui. E lá eu conheci o Renatinho, o André. Conversei pouco com o André, conversei muito mais com o Renatinho. Esse evento foi em Brasília. Foi em Brasília. Legal. Esse evento foi em Brasília. Conversei bastante com o Renatinho e tal, aí ventilou uma questão de uma parceria, porque a gente não atendia lucro real e varejo, né? Aí meio que morreu essa conversa. Aí outro dia me chamaram para que a Moá ia vender uma participação no conselho mudando o jogo, né? Que é um conselho bem forte, assim. Eu até brinquei, não sei porque que me chamaram, que eu não ia ter condição de pagar 15 mil reais por mês para estar participando de um conselho. É porque tu parecia ser grande. Eu parecia ser grande, né? Parecia ter dinheiro. Aí eu sei que eu fui, o André tava lá também. O André chegou na Moá e tal, tava lá com os amigos meus lá, com o Cláudio, com o Saulo. E ele falou comigo, ih, Rafa, a Ju tá chegando e tal. Aí eu, pô, deve estar e tal. Aí o bicho saiu, eu falei, cara, quem é esse cara, velho? Eu não lembrava do cara, do André. Aí, beleza, eu vou pra ali então. Aí foi pra outro lugar lá. E aí depois o Vini veio falar comigo e tal. Aí eu falei, poxa, Vini, não dá, pô. O Post-Time, né? Isso. O Post-Time. Vini Post-Time veio falar comigo. Eu falei, pô, não dá, Vini. Eu ainda perguntei, quem contratou isso aí? Né? 15 conto por mês pra estar no conselho. Aí ele falou, pô, foi o pessoal do Big Box ali. E o André da BWA. Eu falei, puta que pariu, velho. O cara foi falar comigo e tal, eu não lembrei dele. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, porra, eu queria ter bala, hein? E eu ainda brinquei. Também, pô, não dá pra ir concorrente, né? Aí ele falou, concorrente porque quer e tal. Aí tu já se ligou, já. Já chamou pra namorar. Aí ele falou, concorrente porque quer. Já flertou ali. Aí ele falou, é o jeitão dele, com as palavras dele. Vamos fundir essa porra aí e vai todo mundo junto. Aí eu falei, bora. Aí ele, amanhã eu tô aqui em Brasília. Bora almoçar amanhã? Eu falei, bora. Aí peguei o contato dele, mandei mensagem pra ele, a gente marcou ali no Vila 5. Só falei pro Augusto, né? Eu nem falei o que era pro Augusto, né? Eu falei, Augusto, o André da BWA quer almoçar comigo. A gente já matou, já, né? Eu imaginava, né? Eu falei, o André da BWA quer almoçar comigo. Aí, beleza, vai lá. Aí a gente veio almoçar. Ele fez uma entrevista ali rápida, né? Fez uma entrevista rápida, aí ele falou, vou voltar tal dia. Tem interesse em conversar sobre isso? Aí eu falei, não, tenho. Ele falei, vou falar com meu sócio, na próxima vez que tu vir, a gente marca com o Augusto. Aí ele já veio para uma segunda reunião, que já foi lá no escritório, né? Foi. Que já foi lá no escritório. Ele meio que deu uma consultoria pra gente mesmo. Falei, cara, Augusto, se a gente não tivesse fechado nada, eu acho que a gente ia sair bem melhor dessa negociação do que a gente entrou, porque, cara, a gente teve uma aula ali de gestão e de fazer o negócio dar dinheiro. Né? Porque falando, porra, às vezes não adianta nada, igual ele comentou algumas vezes, porra, não adianta nada tu vender sushi numa churrascaria, né? Tu tá entregando um atendimento top, um trabalho top pelo preço errado. Então, tem que verificar isso aí. A gente falou que ia colocar uma frase lá na parede, né? Que ele falou comigo, cara, se nada der errado, véio, pega essa consultoria, véio. Demite cliente ruim, demite funcionário ruim e arruma essa porra. É isso que vocês têm que fazer. Né? Então, foi muito daí. Cara, ele viu que a gente tinha muitas coisas boas, até porque senão ele não ia querer fazer uma fusão com a gente aqui de Brasília. Mas tudo que ele trouxe pra gente de melhoria, nessa negociação já teria valido a pena essa conversa. Né? E, cara, foi algo natural e rápido, porque o lugar que ele quer chegar são o mesmo que a gente fala, assim, devido a essas proporções. A gente queria... Eu não imaginava chegar onde a BWA chegou hoje. Tão rápido, né? Nem tão cedo. Né? E talvez seria um sonho bem distante. E eles têm quanto tempo de mercado? Cara, juntando É porque tem antes da BWA, antes da fusão, que foi a primeira fusão, tem mais de 15 anos. Mas de BWA a BWA tem 7, 8 anos. Né? Então é pouco tempo. Só que eles uniram duas empresas bem grandes, né? E são de Recife. E deram a sede maior é Natal. Natal e Recife. Onde começou ali, Isso. Natal. É porque o André, ele já tinha um escritório dele lá em Natal, que já era um escritório bem considerável, né? Isso. Aí o Renatinho, que o Rafael falou, já tinha em Recife também, que já tinha uma estrutura bem, bem grande.
E é com a união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Aí já fizeram a fusão lá legal. pra se tornar a E o BWA. foco deles, lucro real. Lucro real e também... Na verdade, hoje é tudo, né? É, Tudo. quem faz mais faz tudo. menos, né? Aceita tudo. Cara, e assim, ó, eu tenho uma pergunta aqui, né? Porque assim, a gente já, por exemplo, aqui na Facility, a gente já negociou algumas compras de carteira, né, de contabilidade e tal. A gente tem uma dificuldade muito grande com o M&A nesse setor por conta do ego de quem está sendo comprado, né? Total. Então, como é que isso foi trabalhado da parte deles? Como é que... Porque assim, o bom do M&A é porque você faz uma arbitragem de várias coisas. Arbitragem de EBITDA, arbitragem de equity, né? Porque vocês pegam a operação de vocês, jogam lá dentro, e se a empresa de vocês, com a carteira que vocês têm hoje, com o faturamento que vocês têm hoje, vale X, a partir do momento que coloca lá dentro, vai valer 3x, só pelo fato de estar dentro de um grupo por conta dessas arbitragens. Só que isso é difícil colocar na cabeça Cara, de um contador. por Né? isso que a gente fala, é o papo reto, né, do André. Aham. A gente comentou sobre isso, ele falou primeiro, ego não paga conta, velho. Então, e outra coisa bem legal é que já tinha tudo muito definido, até porque eles já tinham feito algumas aquisições antes que tinha dado muito problema. Então, tudo que tinha dado de problema, eles, cara... Ele consertou, ajustou. Por exemplo, a Holder era uma marca forte pra caramba em Brasília. Era. Né? O pessoal, Bem conhecida. muito conhecido. O pessoal achava que a gente era bem maior do que a gente era. Uhum. Só que, cara, falou, velho, não tem como ter duas marcas. Ponto final. Antes de abrir as conversas já tinha Antes isso de- definido. Antes Não de pode abrir a ser negociação. BWA Holder. Não, a gente- Que na minha cabeça... Tinha que matar um nome, né? que na minha cabeça seria o mais óbvio, tipo, a gente tem um nome forte pra caramba aqui em Brasília, vamos manter o nome aqui e tal. Cara, a gente acabou que viu que agora a BWA tá ficando com o mesmo nome, né? Que a gente tá fazendo a mesma força na BWA. Entendi. Então, foi muito o combinado ali, né? Tipo, nada que a gente não teve nenhuma surpresa depois na hora de assinar qualquer contrato. Tudo que a gente conversou estava no contrato. Então, foi algo bem tranquilo pra gente e algo que a gente também nunca teve foi ego. Né? Então, pra gente foi tranquilo. Exatamente. A gente até fala muito disso, né? Ego nunca pode estar dentro do negócio. Tá dentro da palavra, né? Mas não pode estar na prática. Então, qualquer tipo de ego... A gente não fala em relação a nome, mas até opinião dentro da empresa. Quando você está numa reunião de board ali com sócio, se a sua opinião tem que ser a sua opinião só pelo seu ego, para mostrar que você é o cara que manda, o negócio vai por água abaixo, né? Também com relação a time também. Então, ego, qualquer parte do negócio que você coloque ego, vai dar ruim. Então, nesse ponto, e não só no mercado de contabilidade, mas acho que de todos os outros mercados que a gente vê, quando você vai falar de M&A, cara, vai ter alguma coisa que você vai ter que ceder, velho. Você vai estar pronto? Você está pronto para ceder? Sim. Cara, se você não tá, então nem avança, velho. Porque senão vai ser perder de tempo, energia, né? E é um negócio que não só a negociação ela é morosa, mas o nosso caso foi mais tranquilo, né? Porque a gente já estava muito bem alinhado. Mas depois vem due diligence, vem um monte de coisa. Então, são coisas que vão se arrastando pelos meses. É Né? um trabalho que, tipo assim, você tem que pensar muito bem, Exato. tem que estar realmente bem alinhado. É um trabalhinho também que você tem que estar bem amarrado às coisas, né? E é engraçado que a gente fala, né? Eu sempre falava, a gente tinha nossas metas lá que parecia ser muito... A gente até brincava lá dos 50 em 5, né? É. Que a gente falava, cara, a gente vai ter 50 CNPJs em estados separados, né? Em 5 anos. Não precisava de ser 50 CNPJs, que a gente viu agora com a PWA, né? Pra estar no Brasil todo, né? A gente precisa de 7 estados e a gente tá no Brasil todo. E a gente sempre falava isso, né? Eu falo, cara, tua mente pensa ali, tu é capaz de alcançar, velho. A gente dormiu, acordou, já tá em todos os estados, né? Show. Então, claro, né? A gente sempre brinca, né? Melhor ser a cauda da baleia do que a cabeça da piava. É verdade. Então, isso aí a gente até brincava com isso. Porque, velho, é um negócio muito grande. Né? Hoje, e cada vez está crescendo mais. Ninguém vai conseguir ter o... Tipo, eu sou o dono da empresa, né? Cara, empresa com dono é empresa pequena, né? A empresa do bairro ali tem um dono, né? Então vai ter sócio pra caramba. Tendo os sócios certos, eu sempre fui muito a favor do sócio, né? A gente fala, tem que escolher bem, né? Coisa que o mercado não tem muito isso, tá? Ah. Contabilidade. Ali os donos ali, não tem um programa de partnership. A gente vê isso, né? Vê escritório que eu trabalhei há tantos anos atrás que tá do mesmo jeito. Tá do mesmo não, tá pior, né? Sim. Então os caras vão degringolando ali, porque, pô, tem uns
O cara tem uma carteira boa de cliente, passa funcionário bom ali, que ele poderia ter segurado. Podia ter me segurado, poderia ter Reter segurado o talentos, Augusto. né? Sim, sim. Né? Tem um curso em Harvard sobre lideranças para serviços profissionais. Ele é voltado para o mercado americano. Eu não fui para esse curso, obviamente, porque é caríssimo, $50 mil, mas eu fiz um curso de quem fez o curso. E assim, das boas práticas lá de serviços profissionais, que é isso, advocacia, contabilidade e tal, é um programa partnership. Né? Tipo, se você tem um talento bom no teu escritório, você já chama esse cara para ser sócio, porque ele não é questão, quais são os melhores escritórios, se eles implementam ou não. Todos lá no mercado americano, todos têm um programa, às vezes diferente, um mais requintado que o outro, mas todos têm um programa partnership, que é justamente para isso, para reter os talentos, para criar um plano de carreira ali dentro e ser uma espécie de um BTG. Hoje, BTG Pactual, 75% das ações do BTG está nos acionistas minoritários, né? Não está nem nos controladores. Mas se não fosse assim, provavelmente eles não seriam BTG hoje. Porque é serviço intelectual. Serviços profissionais é um serviço intelectual, Sim. É advogado. Como é que tu vai segurar um cara desse com salário? Exato. Como é que tu vai segurar se o cara... Ele não vai ficar como CLT. Aí lá eles fizeram alguma conversão em ações? Como é que foi isso aqui? Não precisa detalhar, tá? Mas eles adquiriram, pagaram a parte em ações da adquirente? Como é que foi essa operação? É igual você falou, né? Bitdo a gente entrou para eles. Entendi. Mas como sócios, da mesma forma. Entendi. Eu vou precisar sair pra reunião lá. Já... Cara, Então é o seguinte, Então né? vamos fechar. Vamos fechar. Então assim, eu vou fazer... Mas foi isso, a gente entrou, igual você falou lá no início, foi praticamente aquele desenho. E Bitdo a gente entrando na sociedade. Show. É isso aí, ó, o cara, tá vendo como os caras são importantes, né? Já tem uma reunião. A gente vai ter que fazer outro detalhando. Não, é porque passou muito rápido, velho. Nosso papo foi muito rápido, passou muito rápido. Mas Começou eu- o Xandão passou rápido demais. Tipo assim, começou 3 horas ali e já vai dar 5 horas. Cara, passou muito rápido, foi muito bom. Mas assim, vou fazer 2 perguntas. Quais são os próximos passos que vocês vão, né, tocar agora com a BWA? Se vocês têm alguma novidade, se pode falar, se não pode. cara. Rafael quer me mandar pra Natal. Que a sede fica lá, né? Tá doido. Lá tem pipa lá. Pipa Pois é. Eu falei pra ele, velho. Se fosse eu, já tava lá. Mas, cara, eu vou ter minha filha vai nascer agora em janeiro, né, velho? Então tá correria. Mas, assim, próximos passos, velho, a gente pretende trazer o que a gente sempre teve de melhor na Holder. Acho que agora que a gente vai conseguir consolidar mais, extrair mais do que a BWA tinha, fazer... Porque fusão, compra, o que seja, ela tem que ser pensando numa multiplicação, né? 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 1 igual a 10, igual a 20. Exato. Então esse foi o nosso propósito. E os nossos próximos passos é, de fato, implementar, né? Porque a gente vai ter mais novidade na Organize, né? Na verdade, do que na própria BWA, né? E aí vai ser cena para os próximos episódios. Vocês colocaram na mesa também a Organize. Legal. As duas Não, Não. desculpa. Eu achei que era a mesa aqui. Não. A negociação é só Não. contabilidade mesmo. Só contabilidade. A Organize, ela se mantém... Só que a gente parte. tem a negociação com a Organize BWA, tipo, eu falo, é o papo reto, né? Cara, o que a gente fechou que veio de BWA, tem comissão de uma para outra. Viram Isso aí empresas parceiras ali, né? Que empresas parceiras. orbitam ali. Legal. E... É o Organize Cash e o BWA Cash. Exato. Mas a gente... Aí mudou o nome então do podcast também. mudou BWA pra BWA Cash. Cash. Mudou também. BWA Eles- Cash. Olha, só questão de curiosidade, eles tinham algum podcast lá ou não? Já tentaram, Já no tentaram. passado. Aí vamos continuar com vocês. Isso, a gente pegou e deu continuidade ao podcast, ao Holdercast, agora BWA Cash. As mudanças é que agora não é mais no ao vivo, é mais no gravado. E tem a versão em vídeo também no Spotify, que também não tinha antes, era só o áudio. Legal. Mas, E a última pergunta é só aprendi com o William. Se teve alguma pergunta que a gente não fez, que vocês gostariam que a gente fizesse pra vocês. Caraca, essa eu coisa tô- do Will mesmo. Eu tô bem servido, cara. Eu acho que foram perguntas assim que sempre foram muito dentro da nossa história.
por que a gente fez o que a gente fez. Entrou no BPO, que eu achava que não seria um assunto que entraria tanto, entrou bastante no BPO, né? Então, acho que, velho, foi perguntas muito boas aí, então de parabéns. Ah, legal, a gente entrou até no Xandão aí, né? Mas foi uma conversa muito boa. O Rafael não gostou muito não, que ele ficou quietinho na hora, ele ficou muito A quieto. política não... Ele faz o L. Tô zoando, gente. Eu já fechei contrato discutindo, o cara fazia o L, eu não fazia o L, eu comecei a... Fazer por causa dele. Rafael, Tô zoando. o Augusto espalhou o Rafael aí agora. Ele não fez não, tô zoando. O que a gente faz pra fechar um cliente? Ele é bolsominion. Só não, ele não é elegível mais. Se fosse, eu era. Ele é Né? elegível. Vamos entrar nessa seara, não, cara. Na discussão, aí senão o Augusto não vai poder ir pra reunião. Tem que ir pra reunião. Cara, mas a pergunta sobre a questão do M&A é interessante, porque acho que depende muito mais de quem está sendo comprado, vamos colocar assim, do que ele quer. A gente nunca quis dinheiro. Dinheiro é bom. Quero sim, essa é a pergunta. Racionais. Dona Fátima fez de mim homem, né? Então, a gente não fez esse M&A por causa de dinheiro. Né? Foi por causa da onde a gente conseguia chegar junto mesmo. Legal. Foi o que a gente comentou desde o início, foi o que o André falou também. Né? Falou, eu não quero perder dinheiro, vocês não querem perder o negócio de vocês. Né? A gente tem que crescer junto. Se não for para fazer para crescer, a gente não faz. Se for para 1 mais 1 ser igual a 2, não faz sentido. 1 mais 1 aí tem que ser igual a 5. 5, Cara, 10. pra fechar, como é que, rapidamente, em poucas palavras, questão de curiosidade minha também, como é que foi ali, porque eu vi que vocês fizeram um evento, tipo assim, né, somos BWA, e foi pra todos os clientes, como é que foi a recepção dos clientes? Cara, foi muito boa, porque a gente comunicou bem. A gente comunicou bem, mostrando que era algo que ia melhorar, não algo que ia piorar. E quando, por exemplo, a gente está sendo comprado por uma empresa bem maior, logo o cliente imagina que o atendimento vai ser bem melhor. Né? Então, seria mais complicado. Uma infraestrutura melhor. Se a gente estivesse unindo com uma empresa igual, né? Ou menor que a gente, né? Então, o atendimento foi bem melhor. E a gente comunicou bem, mandou e-mail, mandou WhatsApp, ligamos para alguns clientes. Ligou, né, para alguns clientes. Legal. Então, foi bem tranquilo essa comunicação. Né? Não teve muito... E aqueles clientes que são bem distantes mesmo, né? Que para ele é o cliente que eu quero minha guia de imposto, minha folha de pagamento, tá ok. Esse aí, ótimo. Então, não muda nada. Fez diferença, né? Cara, eu queria agradecer demais por ter aceitado o convite, por ter aqui participado. Tava sol, mas Brasília, o tempo é maluco, né? Todo mundo que é de Brasília sabe como é que é, então já fechou o tempo. Mas, cara, brigadão, sério mesmo, muito obrigado por ter vindo, ter participado, ter contado um pouco da história, ter conhecido um pouco da história de vocês, isso é muito bom, até saber como é que foi essa história da BWA, né? E se vocês quiserem deixar o contato de vocês, rede social, quem quiser seguir vocês, porque agora vocês têm que ser blogueiro também, o né? Augusto é blogueiro. O arroz e o feijão, né, cara? Eu tô melhorando. Fica atrás do nosso pão. Cara, a gente, Instagram, né? Augusto Contador, Rafael Camilo Contador, né? Exato. A gente tá lá, a gente tenta produzir bastante conteúdo lá, de uma forma mais leve, né? Uhum. E estamos lá, tem muitos contadores que seguem a gente faz um benchmark lá também. E acho que no mais é agradecer a oportunidade de vocês, né? De ter chamado a gente tá vendo aí que vocês estão fazendo um movimento, né? De trazer os contadores, trocar essas experiências. E eu acho que isso pode ser muito positivo para quem consome esses conteúdos, né? E que também possam contribuir de alguma forma, participando, enfim, ou também fazendo algum tipo de transformação no negócio. A gente sabe que o nosso mercado é um mercado que está mudando, vai mudar, né? Reforma tributária está vindo aí. A gente não sabe o que vai acontecer desse bicho. E nessa questão de a gente se comunicar melhor, acho que todo mundo sai ganhando. Legal, show. É isso aí. Fechamos? Gratidão pela presença. Vocês, muito boa história. agradeço Parabéns o convite. aí, sucesso aí, cara. Valeu. Vocês são jovens, desenrolados. Jovens Coisa que a inovadores. classe precisa, né? Exatamente. E é isso, pessoal. Eu agradeço demais. Muito obrigado por ter visto esse podcast, compartilhado, ficado até o final, ter visto essa história aqui do Rafael e do Augusto. E até o próximo episódio, né? Próxima semana vai ser o episódio 11, né? Episódio 11. Novidades vêm por aí também. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Falou, valeu. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.